Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. O Espírito Santo nos tira do conforto. Eu poderia estar aí sentado no conforto que nem vocês estão. E estou aqui com as mãos geladas, suando e me tremendo. O Espírito Santo, ele acaba com o nosso conforto. O Espírito Santo, ele acaba com a nossa preguiça, com a nossa frieza, com a nossa indiferença. Quando anunciou o cartaz, todo mundo pensando que era quem? Eu fiquei com tanta raiva do pessoal da comunicação. Eu digo, minha gente, tantos pregadores, vocês vão fazer isso logo com isso. Logo eu, botar que é Frei Gilson. Quem nos dera que tivesse sido Frei Gilson, né? Não teria cabido nessa palhoça. Era tanta gente que a gente ia ter que arrumar um local talvez 3 vezes maior do que esse daqui. E sabe que isso tem um grande problema. Porque quando a gente começa a ir para a missa por causa de padre fulano, de padre cicrano, quando a gente começa a procurar encontros porque tem um famoso, outro famoso, fulano que vem, fulano que não vem, a gente deixa de viver o extraordinário de Deus. Veja, esse Incendeia é um encontro para nós nos encontrarmos com Jesus. É um encontro para nós termos uma experiência verdadeira com Jesus. Nós chegamos aqui de 8 horas da manhã e vamos sair mais tarde novas pessoas. Não importa quem passa, o que importa é o seu coração. É o seu coração, é a forma que você vai receber a palavra. Poderia estar Frei Gilson aqui pregando, mas eu vi muita gente conversando, muita gente mexendo no celular, muita gente andando para cima e para baixo. Não adianta. Não adianta. Eu posso trazer o Papa Leão XIV para pregar aqui para vocês. Mas se vocês não abrir o coração, se vocês não prestar atenção, se vocês não rezar, só vai ser mais um encontro. Tem gente que está vindo pela 5ª vez aqui para o Incendeia e continua a mesma pessoa, continua com os mesmos pecados, com as mesmas safadezas. Por quê? Porque não abriu o coração para que o Espírito Santo entre e habite. É isso que acontece. A gente vai em encontro, a gente participa, a gente vai para a missa, mas o nosso coração, ele está distante. A gente vive distraído com tudo. E o que é que acontece? Deus, ele envia a graça, Deus, ele envia o Espírito Santo sobre nós, a cada encontro, a cada santa missa. Mas o grande problema é porque a gente está sempre muito distraído. Então não importa. Não importa a pessoa que está aqui na frente. O que importa é o teu coração. O que importa é o teu querer de ser de Deus, de receber o Espírito Santo, de querer ter uma experiência com a Virgem Maria. É o teu querer, é o teu coração. Eu não estou aqui pregando, não foi porque eu tive uma grande conversão com um grande pregador, com um grande padre, não. Foi na simplicidade do meu sítio. Eu sou do Congo. Hoje moro no Congo, mas eu morava em um sítio do Congo. Capelinha simples, com um sacrário. E lá, Jesus falava. Não é sobre a pessoa, é sobre o seu coração. O Espírito Santo de Deus é uma graça tão grande, meus irmãos e minhas irmãs, que desde sempre é Ele que conduz o povo de Deus. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Veja, quando os cardeais vão escolher um novo Papa, o que é que eles fazem? Eles fazem uma procissão, um atrás do outro, até a Capela Sistina, para escolher um novo Papa. E quando eles vão andando, eles vão cantando, né? Vine creator spiritu mentes tuorum visitare. O que é?
Vem, Espírito Criador, a nossa alma visitar. Eles vão caminhando para aquela capela e vão clamando o Espírito Santo sobre eles, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja. Não são meramente os cardeais que escolhem um novo Papa, não. É o Espírito Santo de Deus que escolhe o novo sucessor de São Pedro, aquele que vai governar a igreja de Cristo, aquele que vai governar os bispos e os padres, aquele que vai me governar e vai lhe governar, é escolhido pelo Espírito Santo. Então, desde esse início, bata no seu peito e diga: é o Espírito Santo que me governa. É o Espírito Santo que me governa. Diga: eu quero escutar. Está muito baixo ainda. É o Espírito Santo que me governa. O Espírito Santo, ele era um desconhecido. Jesus dava uns sinais, João Batista também dava outros, a gente vai falar. Mas o Espírito Santo, ele só se tornou concreto em Pentecostes. Jesus disse aos apóstolos: olhe, se mantenham em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, permaneçam juntos, rezando, que eu enviarei o Espírito Paráclito. E assim foi. Eles ficaram juntos, rezando, até que em Atos dos Apóstolos 2, vem dizer que veio um vento impetuoso do céu, aconteceu um estrondo, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Se tornou concreto. A gente não sabia quem era o Espírito Santo, agora é nos revelado que o Espírito Santo é aquele que desce do céu como um vento impetuoso e nos deixa cheio. Cheio de quê? De Deus. Cheios de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia agora, lá em Lucas 3,16, que é um grande anúncio que São João Batista faz. Abriu? Lucas 3,16. Diz assim, ó: ele tomou a palavra dizendo a todos. Quem? João Batista tomou a palavra e disse: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João Batista, primo de Jesus, filho de Santa Isabel e de Zacarias, um profeta que vivia no deserto, em oração, fazia grandes penitências, grandes jejuns. Foi João Batista que estava no ventre de Isabel, quando Nossa Senhora vem visitar Isabel, e Isabel sente João Batista estremecendo no ventre de Isabel. Então, João Batista era o responsável por preparar o caminho para Jesus. Ele pregava o Evangelho, ele mandava o povo se converter, o povo mudar de vida, o povo deixar a vida de pecado e começar uma vida, porque o Messias viria. E o que ele fazia? Ele batizava as pessoas, né? Levava lá para o Rio Jordão e batizava as pessoas. Mas o que João Batista disse? Eu batizo com, mas virá um maior, um mais poderoso, um mais forte, um mais grandioso. E ele não vai batizar vocês com água, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Bata no seu peito e diga: eu quero, Jesus, ser batizado nesse Espírito Santo e nesse fogo santo. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quando é que a gente é batizado na água? Nosso batismo quando criança, não é isso? Quando a gente é pequenininho,
Os pais da gente levam a gente e a gente é batizados, né? Quando a gente é batizado, a gente recebe a paternidade de Deus. Nós nos tornamos filhos de... E ao mesmo tempo recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já habita em cada um de nós. Diga, ele está aqui. Ele está aqui. Desde você pequenininho, ele já está dentro de você. Ele habita em você. Ele habita no seu coração, na sua alma. E quando nós fazemos a nossa crisma, né? A gente é renovado nesse Espírito Santo. A gente recebe uma graça maior. Quem é crismado aqui? Levanta a mão. Quem já fez o crisma? Isso. No caso, você recebeu uma graça ainda maior do Espírito Santo. Você recebeu um reforço maior desse Espírito. Mas sabe qual é o grande problema? É porque cada um de nós temos esse Espírito, mas a gente tranca ele. A gente tem oprimido o Espírito Santo dentro de nós. A gente não deixa que o Espírito Santo nos conduza. A nossa vontade, ela sobressai a vontade do Espírito Santo. A nossa vontade, ela passa por cima do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes a gente não vê o agir do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque eu não estou dando liberdade. Eu fechei o meu coração. Eu fechei a minha vida. Eu disse assim, ó: o meu corpo é meu, quem manda sou eu. Meu corpo, minhas regras. Sou eu que me governo, sou eu que me basto. Logo você vai se fechando para o Espírito Santo. Você não vai dando liberdade que eles se movam em você. Porque quando você foi batizado ali criança, você recebeu vários dons, várias virtudes. E por que é que quando a gente está assim, todo mundo grande que nem está aqui, a gente não consegue ver os dons do Espírito Santo? A gente não consegue perceber os dons do Espírito Santo. Por que é que a gente não consegue ver as virtudes do Espírito Santo em nossa vida? Sabe por quê? Porque a gente se fechou. A gente se fechou. O Espírito Santo, ele não é entrão. Deus não é entrão. Se você não se abrir, ele não vai agir em você. Ele não vai. E nós, meus irmãos, queremos nessa tarde, nessa última pregação do Incendeia, dizer a você com sinceridade: abra o seu coração para o Espírito Santo. Se ele ainda hoje não se manifestou em você, você vai sair daqui queimando no Espírito Santo, amém? Você vai sair daqui outra pessoa. Por quê? Os dons já estão em você. A virtude já está em você. A gente só precisa dar um sacode para ele se acordar. Porque veja, ser batizado no Espírito Santo, que esse é o tema da pregação, né? Ele batizará no Espírito Santo e no fogo. Ser batizado no Espírito Santo é como levar um choque. Se eu encostar meu dedo em uma tomada, vai dar aquela estremecida, né? Nos 4 cantos. Eu vou acordar. Ser batizado no Espírito Santo é isso. É levar um sacudão e acordar para a verdade. Acordar para a vida. E aí, você quer? Ou você prefere ficar dormindo? Diga, se você quer, diga eu quero. Não, está muito fraco, não quero não. Bem, como é? E sabe por que muitas vezes o Espírito Santo não vem? Por conta dessa má vontade que a gente tem. Me diga uma coisa: se uma pessoa lhe chamar mal, você vai? Que eu mesmo não vou. Eu não sei se é porque eu sou muito ignorante e bruto, mas se uma pessoa: ei, vem cá, vou não. Cadê? Ah, o meu povo não está aqui não, as meninas. Às vezes as meninas me chamam, vou não. Chamo direito.
Por isso que muitas vezes o Espírito Santo não vem. Porque a gente vai rezar, vai, vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre o meu coração, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Aí vai morrer, né? Eu preciso tanto de tu, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo. Eu mesmo não ia dizer, meu amor, você com essa mordidão eu não vou. Me chame direito. Como é que a gente tem que clamar ao Espírito Santo? Vem Espírito Santo, eu quero. Eu quero, Jesus, receber o teu Espírito Santo nessa tarde. Eu quero, Jesus, ser cheio do teu Espírito. Eu quero, Jesus, ser batizado do teu Espírito. Porque você tem que mostrar que quer. Você tem que mostrar uma pessoa decidida. Porque muitas vezes a gente não recebe as graças de Deus porque a gente pede mal. A gente já pede assim, oh meu Deus, por favor. Não, meu Deus, eu te clamo, Senhor, dai-me essa graça de ser batizado, dai-me a graça de receber esse auxílio celeste. Peça, meu irmão. Na hora que a gente for rezar, reze, veja os seus olhos, erga os seus braços, clame, não se poupe. A gente tem poupado as nossas dores nos braços. Se poupe não, viu? Deixa para se poupar quando você morrer. Às vezes eu estou trabalhando com minha mãe, aí eu digo, eu estou com sono. Aí ela diz, deixa para dormir quando você morrer. Aí eu lhe digo, não se poupe não, não se poupe não. Porque se você se poupar, você vai morrer se poupando. Quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, esse batismo de fogo, a nossa vida, ela vira de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz é mudar toda a nossa vida, todos os nossos hábitos. E talvez é por isso que a gente não quer esse batismo, porque a gente tem medo do que esse batismo vai fazer na nossa vida. O batismo do Espírito Santo, ele arranca de nós tudo que nós achamos que nos deixa feliz. O batismo no Espírito Santo, ele acaba com todo o nosso orgulho. Ele vem nos quebrar e vem nos refazer perante a vontade de Deus. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, a gente sente uma vontade maior de amar a Deus, uma vontade maior de buscar. A gente sente gosto na oração, a gente reza com gosto. A gente vai para a missa com gosto. Tem missa de manhã, tem missa de tarde, então eu vou às duas missas. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer estar com Jesus. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente já não veste as mesmas roupas. Por quê? Quando a gente veste aquelas roupinhas, o Espírito Santo começa a falar: isso não é roupa para você. Isso não é roupa para você. Aí você pensa, mas uma roupa. Porque o nosso corpo, o teu corpo, digo o meu corpo, é templo do Espírito Santo. Foi pronto. E você vai sair mostrando o seu templo a todo mundo? Não. Você quer que o Espírito Santo seja exposto assim para todo mundo? Não, é seu. Você que tem que velar, você que tem que cobrir, é você. Eu estava sem uma calça preta para combinar com essa blusa. Fui numa loja no comprar. Provei duas calças. Amei. Mas elas tinham um grande problema. Elas estavam coladinhas demais. Aí eu sozinho lá dentro do negocinho que eu não sei como é o nome, né? Aí o Espírito Santo disse, tu vai pregar com essa calça assim, com as perninhas bem torando. Eu digo, vou não, Espírito Santo. Vou não, Espírito Santo, perdão. Aí eu disse, meu filho, você não tem uma mais folgada não, das pernas mais folgadas. É porque eu não gosto dessas calças me torando não. Aí ele disse, eu acho que tem um ali que é... Aí você vê que fica até mais folgadona, né?
Mas é melhor mais folgadona do que uma mitorando. Por quê? A mitorando agradou a mim, mas essa daqui agradou o Espírito Santo. A minha vontade não existe. O que vale é a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo, abasta um pecadinho, que ele já disse: eps, tu pecas. Vai para a confissão. Vai para a confissão. Vai para a confissão. Entendeu? É isso, deixar com que o Espírito Santo nos conduza. É quando a nós abrimos o coração, Ele começa a nos conduzir. Ele nos coloca na linha, que tem essa linha aqui. Ele nos coloca na linha, para que a gente caminhe na linha. E quando a gente pula para fora da linha, Ele diz: ei, tu está errado, volta para a linha. Mas quando a gente não tem o Espírito Santo, quando a gente não é batizado nesse Espírito Santo, a gente está na linha, nós da igreja. E às vezes a gente sai da linha, se afasta da linha e ninguém diz que a gente está errado. Por quê? Porque o nosso coração está fechado para o Espírito Santo. Por isso que muitos se esfriam. Não tem aquelas pessoas que bem da igreja, que são do fogo, aí do nada a pessoa começa a se afastar. Começa a ir embora. O que aconteceu com aquela pessoa? O Espírito Santo habitava no coração daquela pessoa, só que ele começou a fechar o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo dizia: não sai da linha, e ele: eu saio. Não vai por esse caminho, eu vou. Não faz isso, eu faço. Saiu do batismo do Espírito Santo, esfriou, morreu, ficou pelo meio do caminho. Que triste, que triste. O Espírito Santo estava ali, auxiliando, formando, levando. Mas eu vou fazer, eu quero assim, porque assim é melhor, assim me deixa feliz, assim eu estou bem. Morreu. Ficou pelo caminho. Padre Adriel me dizia ontem, é uma frase muito interessante para a gente rezar, que eu não quero falar muito não, eu quero rezar com vocês. Ele dizia assim: o Espírito Santo sempre foi fonte de vida que dá a vida. Eu não sei como está o teu coração, a tua vida nessa tarde. O que eu sei é que o Espírito Santo quer te dar vida, mas uma vida com Deus. Uma vida com Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o mundo lá fora diz que a gente não é feliz. O mundo lá fora diz que a gente não é feliz. Talvez as nossas amizades digam que a gente não é feliz. Talvez o nosso pai e nossa mãe dentro de casa fale que a gente, por viver na igreja, não é feliz. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você tiver o Espírito Santo dentro de você, não precisa ninguém lhe dizer se você está feliz ou se você está infeliz. Você mesmo vai saber se você está feliz. E eu digo a vocês: vale a pena ter uma vida no Espírito Santo. Vale a pena deixar com que o Espírito Santo nos conduza. Vale a pena ser batizados e viver a cada dia esse batismo no Espírito Santo. Quer ir para o céu? Quer ir? Pois diga: eu quero, Jesus, ser batizado no teu Espírito Santo. Amém? Eu te convido a ficar.